Olá, pessoas lindas. Ai, meu Deus. Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Estou aqui de volta em mais um vídeo. E é um vídeo diferente do que eu tava postando. Eu não tava postando gameplays. Pretendo voltar com eles, mas no outro momento. E dessa vez eu quero falar sobre uma coisa que é muito relevante pra mim, principalmente pra mim. Eu queria falar sobre a diferença, né, o contraste que é em relação a uma campanha de um Setembro Amarelo da vida e o que é feito na prática, né? Tanto que eu tô fazendo o vídeo agora, não no Setembro Amarelo, porque problemas, né, depressão, transtornos mentais, enfim, tudo que envolve a mente acontece todos os dias, né, só no setembro. Então é muito importante e relevante que a gente sempre se atente, que a gente fale sempre sobre isso, independentemente de você estar sofrendo ou não. É muito complicado, porque em campanhas desse tipo tem toda uma movimentação, mas não é uma movimentação muito precisa, né? Mas uma propaganda, ela é relativamente superficial, se fala muito sobre prevenção do suicídio, mas a gente vai estar prevenindo o suicídio por quê? Né? O que está acontecendo ali para o suicídio rolar? O que está ali atrelado? Quais são as circunstâncias, né? Então, já é uma coisa que é tão complexa e você ainda torna isso mais superficial ainda, então acaba sendo uma coisa nula, é inútil, tanto para quem sofre, tanto para quem quer ajudar. E assim, é muito bom você se dispor a fazer escuta, aquele tipo de coisa, mas não é todo mundo que está pronto para escutar o que o outro tem a falar. E também não é todo mundo que está pronto para falar o que o outro precisa escutar, você não sabe, né? Então, eu não sou nenhum profissional. Muitas vezes, quando alguém chegar para mim e falar, olha, eu tô passando por isso, assim, eu não busco dar solução porque eu não tenho solução para tudo. O que eu posso fazer é me usar como exemplo, né? Mostrar no sentido de que eu também passei por problemas desse tipo. É normal, não existe vergonha, não existe nada com que a pessoa tenha que se sentir mal por sofrer de uma coisa a qual ela não escolheu e que ela não tem controle. E também no sentido de mostrar que não é só ela que está passando por aquilo. Muita gente também sofre, muita gente precisa de ajuda e muita gente tem que ter ajuda, né? Deve buscar ajuda. A gente vive muito num mundo que a gente prega a autossuficiência, né? Você ser independente. E é muito bom sim você fazer as suas coisas sozinho, mas a gente não vai sempre ser capaz de fazer tudo sozinho. E não existe problema nenhum em você buscar ajuda, em você ter apoio. Isso não tira necessariamente o seu mérito, o seu esforço. E é uma coisa que a gente precisa normalizar, que é ter ajuda, ter apoio, ter suporte das outras pessoas. Ah, beleza, a gente tá no mês amarelo, a gente é contra o suicídio, mas por que a pessoa quer se matar? Né? Eles não falam sobre isso. E é uma coisa crucial, porque como é que você vai lidar com um problema se você só sabe um sintoma, né? Uma manifestação que normalmente já é a manifestação mais grave e final, né? Quando a pessoa ali já tá no ápice ou no fundo do que quer que seja que ela esteja sofrendo e ela já tá indo à atitude que é mais extrema. E a gente está falando da questão do suicídio, mas existem muitas outras coisas que são importantes e devem ser observadas, devem ser tratadas. Além disso, a gente tem toda uma ausência em hábitos que valorizem essa questão do autoconhecimento, a educação sentimental, a gente não cresce com essa noção de maturidade emocional. Então, a partir do momento que a gente não exercita isso, a gente não aprende. Tem outras pessoas, né, que, assim como eu, têm uma habilidade cognitiva boa, isso me permite fazer muita coisa, mas ainda assim não é suficiente para todas, né, as minhas necessidades. E se a gente vivesse num ambiente, né, que tivesse esse olhar mais voltado para a questão da psicologia, né, de você observar, seria muito mais fácil se a gente agisse em cima de problemas, né, a partir do momento que eles começam a surgir. Porque você manifestar um transtorno ou uma depressão, ou eu falo transtorno e depressão, mas tipo, existe o transtorno depressivo. Mas enfim, alguma coisa, alguma doença ou algum problema ligado à questão mental, ela acontece por alguma razão. Então, pode ser uma razão ambiental, pode ser um abuso, um trauma, pode ser uma circunstância, seja ela no trabalho, na escola, pode ser uma disposição genética também, pode ser uma outra doença. Então, a gente sempre precisa estar ali tentando definir o que está causando, entender o que está causando aquilo e avaliar quais são as coisas que podem ser feitas para a gente lidar com aquele problema. E quem vai te orientar nesse processo é justamente o profissional. A gente pode sim ter alguma noção, a gente pode ir aprendendo,
mas inicialmente é o profissional que tem que te acompanhar e ele vai te orientar em todo esse processo. Além disso, existem outras questões também que podem ou não estar ligadas ao transtorno, que é o abuso de substâncias, né, medicações. Muita gente acha que não, mas medicações, seja elas quais forem, elas têm um poder muito grande de afetar a nossa biologia. E até o próprio medicamento, né, do tratamento da depressão, se ele não for usado de forma apropriada, ele também pode agravar o próprio... eu estou usando depressão aqui como um parâmetro, mas pode substituir isso por qualquer outro tipo de transtorno, doença, enfim, o que você quiser. Então, eles podem sim agravar aquilo que você está sofrendo se ele não for feito de maneira adequada, né? Então, existem dois fatores importantíssimos. A questão do paciente e a questão do profissional que está ali envolvido no processo. A gente sabe que o paciente ele tem um papel importantíssimo, porque sem a adesão dele, o tratamento simplesmente não ocorre. A gente não tem como ajudar quem não deixa ou quem não se ajuda. E eu tô falando isso, não é tipo, fulaninho não quer se ajudar. Não, às vezes a pessoa está num estado mental tão alterado que ela não consegue, ela simplesmente não consegue. Então por isso que é uma coisa muito complexa. E também tem a questão do profissional. Porque a gente sabe, é muito bom quando a gente encontra um profissional que é competente, né, que sabe o que está fazendo, que tem experiência. A gente encontra profissionais desqualificados em todas as áreas. Então é importante sim você ter um profissional que seja bom e que você se sinta confortável. Né? Tem toda essa questão de você se está bem ou não. Você tem que tentar também, né? Não é simplesmente, não gostei, eu vou embora. Né? Não é assim que funciona. Além disso, a questão do diálogo, ela é fundamental. Principalmente para quem está sofrendo, para quem está passando por aquele problema, tem que encontrar formas de viabilizar o diálogo. Tanto para a questão dela poder se posicionar melhor, como também promover a compreensão de quem está ali com ela. Porque seria muito bom se todas as pessoas viessem com o manual, né, se elas viessem já com tudo ensalado, para saber o que fazer ou não, o que a pessoa tá... ela tá com depressão, então eu tenho que fazer todas essas coisas, eu tenho que evitar tudo isso, sabe? E não é assim que funciona. Então é importante você se posicionar. Se você não se sente confortável, exercite, né? Busque formas menos desconfortáveis, mas assim, não tem muito o que fazer, sabe? Você precisa explicar, falar o que você sente, até porque para permitir que a outra pessoa escolha formas melhores de lidar com você. E além disso, a questão de você dialogar com quem não sofre, porque a gente tem muito foco nas pessoas que estão sofrendo e que deve ter de fato, né, elas precisam, elas devem ter essa atenção, mas a gente também tem que dar atenção a quem não sofre de nada, não só por conta da interação que pode estar ali ocorrendo, como também ao fato de que essas pessoas no futuro podem vir a apresentar ou a sofrer algum tipo de problema. Todo mundo pode ser susceptível, né? Então é bastante importante você levar esse tipo de informação às pessoas que não sofrem. Além dessa questão do diálogo, né, entre paciente, profissional, pessoas que estão ali que não sofrem, mas que podem vir a sofrer, ou que interagem com pessoas que sofrem, a gente tem que ter também o incentivo a hábitos saudáveis. Porque é engraçado isso, sabe? As pessoas normalmente associam a psicologia, a psiquiatria, mas com um momento de necessidade extrema, quando na verdade não é bem assim que funciona. É como, por exemplo, manutenção preventiva. Ou então quando você, sei lá, tá procurando comer melhor para se sentir bem. Então, da mesma forma que você busca manter hábitos saudáveis para o seu corpo, né, para o seu físico, você também precisa ter hábitos saudáveis para sua mente. Se você está sempre expondo a sua cabecinha a problemas que são nocivos, isso eventualmente vai acabar fazendo estrago. Da mesma forma que se, sei lá, viver de refrigerante, isso vai se manifestar no meu corpo em algum momento, né? Provavelmente com a diabetes. Além do tratamento preventivo, né, que você pode ter ali um acompanhamento, uma terapia, alguma coisa desse tipo, porque a gente vive o tempo todo, então a gente está sempre sujeito, infelizmente, né, a se submeter a situações que são nocivas. Né? A gente vive num mundo de bosta. Como eu já mencionei, não existe uma fórmula absoluta de, tem depressão, então tem que fazer todos esses quesitos aqui. Isso não existe. Então, a individualidade, ela é muito relevante. Não é porque ele apresenta crises de ansiedade, ele tem crise de pânico, que toda pessoa com depressão vai ter. Não. Inclusive, isso pode ter até outro fator associado.
A gente tem sempre que ter essa noção de que meus problemas são meus problemas e eu não posso chegar pra pessoa, eu tratei depressão fazendo isso. Então se você fizer exatamente como eu fiz, você também vai se curar. E não é assim. Inclusive até na própria questão da medicação, ela pode mudar. Eu tive... Eu não sei se seria um privilégio, mas eu tive muita sorte de me dar muito bem com a primeira medicação e com a posologia, né? Que é a quantidade que o psiquiatra passou pra mim. E eu fui me recondicionando, né? De acordo com o progresso que a gente estava tendo, né? E outra coisa importante, não é só você, vou tomar medicação, todos os meus problemas vão sumir. Aquele filho da putinha que fica me enchendo o saco, que fica me dando gatilho o tempo todo, ele vai desaparecer, né? Tudo que ele falar agora vai deixar de me afetar. E não é assim que funciona. A medicação, ela é um paliativo, ela pode sim agir diretamente em algumas questões que estão ali amplificando ou causando algum tipo de problema para você, mas ela sozinha não vai resolver tudo, né? Por isso que eu falo da importância da adesão ao tratamento. É uma questão de atuação conjunta, né? Tem a questão da medicação, tem a sua atuação e também tem a ação do profissional e das pessoas que estão ali te acompanhando, né? Seja familiares, companheiros, enfim. Então tudo isso tem um papel fundamental e determinante na questão do tratamento da pessoa. E também a questão de o quanto tempo eu vou passar tomando a medicação. Porque se você passar pouco tempo demais, ou se você fica interrompendo, ou se você não garante a sua adesão ao tratamento, isso tem uma consequência. Da mesma forma que você passar tempo demais, sabe, anos com a medicação, também vai ter outra consequência. Então converse sobre isso com o seu profissional que esteja atendendo, que esteja acompanhando você, porque são informações que podem ser bastante relevantes. E a medicação, na maioria das vezes, existem casos e casos. Elas não são feitas para você tomar o resto da sua vida. Elas são ali para te ajudar durante aquele período e para ajudar você a se reabilitar. Então, a partir dessa reabilitação psíquica, você, né, continua se reabilitando nos aspectos da sua vida que precisam ser reabilitados. A questão do desmame, por exemplo, é uma coisa bem sensível. Eu lembro que quando eu estava tomando a minha medicação, eu lembro, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu me encontrei com a psiquiatra, a gente tinha um encontro mensais, e ela já tocou nesse assunto, e eu fiquei, mas agora que eu tô me sentindo tão bem, que a minha vida tá tão maravilhosa, né, que eu voltei a fazer as coisas que eu gostava e que eu não conseguia. Então aí a gente tem a questão de perspectiva, que é importante você ir trabalhando com o profissional que está te acompanhando, que é justamente sobre tudo isso que eu estou falando com vocês agora, né? Muito do que eu estou expressando aqui agora são aprendizados que eu aprendi ao longo desse meu progresso. Eu só consegui fazer o desmame, né, com segurança justamente por conta dessas perspectivas. E assim, não é simplesmente você tá bem, você vai parar a sua medicação amanhã. Não faça isso. Nunca interrompa abruptamente o seu tratamento por duas coisas: efeitos colaterais, né, abstinência, e também você vai estar comprometendo todo aquele seu progresso, todo o seu tratamento de maneira irresponsável. A menos que o profissional ali te indique, o que eu acho muito pouco provável, mas é bastante importante você também entender quais são os efeitos que o desmame vai causar. Até na própria adesão do tratamento, né, você também vai sentir efeitos colaterais. Então é sempre importante você colocar tudo aquilo exposto, porque a pessoa vai entender, ela vai saber o que está acontecendo e ela vai, sei lá, beleza, isso é esperado, não tem nada de errado acontecendo. Só se isso realmente persistir por muito tempo, a ponto de ser bastante incômodo, aí sim você começa a se preocupar e procura, claro, novamente a ajuda da pessoa que está ali te acompanhando. Além disso, é popular as pessoas falarem a questão da escuta, você expor até os seus problemas, né? É uma forma de processar eles. Só que assim, não é todo mundo que está pronto para ouvir o que você tem a falar. Ninguém precisa sentir mal por isso, ninguém tem a obrigação de entender a dor do outro. Infelizmente é uma coisa, a gente não pode simplesmente transferir o que a gente sente, a nossa informação, o que a gente está vivendo para outra pessoa. Seria muito mais fácil. Até mesmo quem passa por problemas parecidos com os nossos nem sempre tem empatia. Então imagina para quem não tem noção nenhuma do que é a
confusão, a dor e a agonia daquilo que a gente está sentindo naquele momento. E é bastante complicado porque quando você tem um problema mental, você não tem, sei lá, algo para mostrar e dizer, olha, eu tô sofrendo assim. As pessoas não têm um parâmetro ou uma base comparativa para olhar e dizer, nossa, ele realmente tá sofrendo muito. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que cai, tem um machucado, quebra um braço, ou enfim. Você pode olhar simplesmente pra pessoa e falar, caramba, tu tá lascado, hein? Nossa, isso deve estar doendo pra caramba. Ninguém fala isso pra alguém que, né, que tá sofrendo com alguma coisa da cabeça, porque é muito raro. E normalmente, quando as pessoas vão perceber isso, elas percebem quando a pessoa já está tendo manifestações já mais extremas, né? Como é o caso do próprio suicídio. Às vezes, sei lá, a pessoa olha um abuso de substância, né? A pessoa está bebendo demais, ou a pessoa está gastando compulsivamente. Enfim, se alguém sempre apresenta compulsões, observe, né? Fique atento, porque isso pode ser um indício. E às vezes quando a gente manifesta algum tipo de coisa assim, é mal interpretado, é julgado, é diminuído, né? Quantas vezes a gente não ouve uma pessoa diminuindo a importância do que a gente está sentindo, né? Do que a gente está passando ali, dizendo, que não é nada, que vai passar, mas às vezes não é só isso. Então a gente precisa ter essa noção de que nem sempre a gente vai estar ali podendo ver claramente, a gente não vai nem sempre estar manifestando uma questão física para um sofrimento que a gente está vivendo aqui. E o último ponto que eu gostaria de falar, pelo menos nesse vídeo, nesse momento aqui agora, novamente não é no intuito de julgar, mas no sentido de criticar e expor a questão dos mitos, medos e contradições que às vezes a gente se depara, às vezes a gente nem sabe. Que foi, por exemplo, algumas pessoas, quando eu falava sobre a questão do meu tratamento, que eu estava tomando medicação, elas torciam a cara, às vezes tinha algum tipo de superstição, ou falavam, mas essa medicação é muito pesada, ela vai fazer muito mal a você, enfim, coloca aqui a sua FIC, né? E assim, muitas vezes vinha de pessoas que bebiam em excesso, né? Utilizavam outras drogas, né? Medicamentos, de forma aleatória, né? Porque não tinha nenhum tipo de orientação profissional. E gente até que usava coisa pesada mesmo, sabe? Tipo, sei lá, gente que cheira a cocaína e, não, mas você vai estar tomando medicamento pra depressão, essas coisas pra cabeça faz muito mal. Amado? Entendeu? Não é assim que funciona. Quer cheirar, quer fumar maconha, quer encher a cara de álcool, quer, sei lá, quer comer pedra de crack? Pode comer, sabe? Mas não atrapalha, não coloca medo, às vezes, numa pessoa que precisa e que quer fazer o tratamento, vai ali utilizar a medicação e às vezes é relutante, passa até por uma espécie de ansiedade por conta dessa mentalidade que as pessoas ainda têm. Lembrando que não vai ser qualquer medicação e vai ter ali um profissional acompanhando, justamente para o caso de ocorrer alguma coisa errada, ele tentar reaver aquilo no sentido de sempre buscar proporcionar o melhor bem-estar possível para aquela pessoa. Então não é simplesmente, você não vai utilizar medicamento, use só coisa natural. Assim, você precisa avaliar. Não é simplesmente você botar uma barreira de preconceitos e automaticamente se negar a fazer o que quer que seja porque você ouviu isso ou aquilo, não. Eu, por exemplo, eu tinha muita relutância, eu tinha medo, inclusive, eu não sabia quais seriam as manifestações, né, efeitos colaterais, se isso realmente ia me fazer bem ou não. E eu posso dizer hoje com muita segurança que eu fico muito feliz de ter feito esse tratamento, de ter me permitido tomar uma medicação, porque ela me proporcionou meios de viver e chegar a um ponto que eu, honestamente, eu não lembrava qual foi a última vez que eu me senti bem como eu me sinto hoje. E ainda falando sobre a questão de tratamento, não é porque você está no tratamento ou porque você terminou o seu tratamento que você vai estar ali 100% o tempo todo. Não é assim que funciona. Da mesma forma que pessoas normais, que não sofrem com nenhum tipo de problema, elas também se sentem tristes, elas também possuem crises, a gente também vai sentir, independentemente de ter feito tratamento ou de ainda estar em tratamento, sabe? É normal, faz parte da humanidade da gente enfrentar esse tipo de coisa. Eu lembro da primeira vez que eu fiquei realmente deprimido, que foi quando eu perdi um amigo meu no início do ano.
E até minha mãe ficou um pouco preocupada. E fazia, sei lá, um mês que eu tinha, né, encerrado o tratamento medicamentoso. E eu não vou mentir, eu fiquei com bastante medo. Mas, acima de tudo, triste por conta da perda que ocorreu. Mas ainda assim é algo que se você realmente fez um tratamento efetivo, você vai conseguir lidar com aquilo. E também se não conseguir, não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu mantive em mente antes de encerrar com a medicação e de parar com algumas coisas foi: eu vou tentar. Se eu conseguir, ótimo, né? Sinal que realmente deu tudo certo e estou realmente progredindo. Se não, a gente tenta de novo, não tem problema nenhum. Não existe vergonha nenhuma. A gente não escolhe a forma como a gente quer estar. Não funciona simplesmente desse jeito. Né? Se pudesse, eu escolheria também o tempo todo, né? Tá lindo desse jeito, bonito, maravilhosa, né? Com peito duro. Mas é importante você ter essa noção de que a sua vida, né, não é porque você fez um tratamento que sua vida vai ser maravilhosa o tempo todo, porque a vida de ninguém é assim. Quem diz que é, acho que tá mentindo, não sei não. Mas normalmente as medicações, elas possuem um estudo em cima delas, né, para ter aquela validação, para ter inclusive a projeção do que ela vai poder estar ali causando ou não, seja bom ou ruim. Então você tem todo um controle de qualidade envolvido naquele medicamento, ao contrário de drogas e outras coisas que, por serem ilegais, a gente não tem ali uma vistoria, né, em relação à qualidade. Então, qual a procedência daquela, sei lá, daquela maconha, né, daquele canque que você está utilizando, sabe? Às vezes você não sabe o que passou, às vezes você está se expondo a um risco, às vezes você está fumando substâncias que você não sabe. E assim, não é querendo fazer linha sanitarista nem nada, eu sou muito de boa com isso. Então é sempre bom a gente ter consciência, a gente saber o que está fazendo, por que está fazendo e quais são as possíveis consequências que aquilo vai ter sobre mim. Então espero que esse vídeo tenha servido de utilidade para alguém de alguma forma. Né? Vamos sempre conversar a respeito dessas questões, a respeito das nossas dificuldades e buscar tentar ter uma vida mais humana possível, porque a gente precisa disso.